Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gustavo, sou estudante de Artes Cênicas da Celso Lisboa, mais conhecido como Gulage. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Clara Trez, eu sou estudante de Artes Cênicas na Universidade Celso Lisboa e hoje a gente está aqui com a Lilian Moraes. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, Clara? Tudo bom, Gustavo? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Lilian Moraes, sou atriz, palhaça, diretora, professora, produtora. Sou criadora da Circo do Rio Produções Artísticas e da Casa Brasileira de Palhaços. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Lilian, muito obrigado. A gente gostaria de estar agradecendo o seu tempo por ter disponibilizado também essa sala para a gente estar fazendo a entrevista. Agradecer à Casa de Cultura Raul de Leone e também agradecer à gerência. Muito obrigado. Obrigada, gente. Então, a gente vai começar aqui. Lilian, conta um pouco pra gente sobre sua trajetória como atriz e palhaça. Em que momento você se viu como artista e decidiu que ia fazer isso de maneira profissional? Clara, quando me vem essa pergunta, eu sempre me lembro muito da minha infância. Desde pequena, eu sempre tive uma relação muito próxima com todo tipo de manifestação artística. Minha mãe era uma pessoa que me levava no teatro, me levava no circo, me levava nas apresentações de balé. E eu tinha também uma escola onde eu estudei boa parte da minha infância, em que eu era semi-interna. E eu digo que foi nessa escola que eu tive realmente o primeiro contato com vários tipos de arte. Então, nessa escola eu fazia teatro, tinha aula de circo. De manhã eu estudava, na parte da tarde eu tinha essas oficinas, esses cursos livres. Num determinado momento da minha vida, mais lá já para a adolescência, em que eu estava acreditando que eu ia ser uma jogadora de vôlei profissional, um amigo que fazia tablado comigo nessa época disse: Lília, abriram as inscrições para a Escola de Teatro Martins Pena. Você não quer fazer? Porque você é tão engraçada, você anima assim as nossas rodas e tal. Você faz, eu acho que você vai passar. Eu falei: cara, eu tô entrando para a Faculdade de Educação Física agora. Não, mas você consegue conciliar? Eu disse: não. E eu fiz, eu acabei fazendo e eu passei. Então você fez Martins Pena? Eu fiz a Martins Pena. E no momento em que eu passei, meio que parece que a minha vida foi um divisor de águas, né? Uma menina que tinha tido durante toda a infância um contato bem direto com a cultura, com a arte em geral, mas que queria ser uma atleta de vôlei. De repente ela passa por uma escola de teatro e eu muito me identifiquei. A minha trajetória toda com o circo, né, porque quando eu entro na Martins Pena em 1989, uma escola de formação em teatro, né, para atores, logo no primeiro ano eu começo a pesquisar a linguagem do circo e através do circo eu chego até a linguagem do palhaço e foi aí que eu me identifiquei. De 89 até 2022 eu atuei diretamente na rua como palhaça. E esse contato direto com o público, de poder estar ali interferindo de alguma maneira num cotidiano de uma pessoa que está indo para o trabalho, ou está voltando, ou está indo ao médico, ou está indo buscar os filhos na escola, e saber que de alguma forma a minha arte consegue transformar o dia daquela pessoa. E Lilian, fala pra gente, o que é a palhaçaria para você? E de que maneira você acha que a palhaçaria reflete ou responde às questões culturais atuais? Quando eu comecei a estudar o ofício do palhaço, e eu fazia teatro, eu entrei numa grande... em momentos de contestação, porque no teatro a gente estuda a personagem. Né? Então, quando eu comecei a fazer palhaço, eu disse: mas palhaço também é uma personagem? E como eu já tinha alguma metodologia de ensino onde eu já vinha desenvolvendo, e eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender o que era o palhaço, o que era a palhaçaria, eu percebi que o palhaço é um estado de espírito que existe em mim, existe em você, em cada um de vocês que está assistindo. Basta que a gente conheça, que a gente tenha uma técnica, que a gente tenha uma metodologia para acessar esse estado de espírito. E quando eu descobri isso, a função de ser palhaça, ela clareou demais para mim. Porque eu entendi que o palhaço, independente de onde ele esteja, o que ele esteja fazendo, com quem ele esteja e para quem ele esteja fazendo, ele sempre vai existir. Né? Ele não é como um personagem
que, claro, o personagem ele dura anos, né? Ele é representado por vários atores, várias atrizes, mas o palhaço ele é sempre aquela mesma figura. É um palhaço interno que a gente encontra e acaba trabalhando nele e não muda. É aquele palhaço. Ele vai evoluindo. Vai evoluindo. Com o tempo, né? Ele vai evoluindo com a experiência, ele vai sendo aprimorado, mas é algo que existe já dentro de cada um de nós. Basta que a gente consiga encontrar a forma para a gente acessar esse estado de espírito. Sim. Mas ele está aí. E provavelmente quando ele vier para fora, ele vai mostrar um pouco da Lília, ou muito da Lília, que a Lília em si não poderia mostrar. Porque a nossa sociedade, o que ela nos impõe? Né? Que a gente sente super bem, que a gente esteja sempre bem vestido, que sejamos todos lindos, muito educados. Exatamente. Que a gente não fale sobre coisas, sobre temas que possam levantar algum tipo de polêmica. Que a gente não fale nada que coloque o outro para refletir. O palhaço, a palhaça é exatamente ao contrário. A função dele é sim, é de questionar a sociedade, é de questionar os nossos padrões, sejam eles quais forem, né? É quebrar os tabus, é lutar contra os preconceitos, a misoginia, o machismo, a homofobia. E nós, palhaças e palhaços, nós temos a obrigação e o dever de encarar esse nosso ofício com muita responsabilidade, porque cabe a nós fazer com que a sociedade reflita sobre essas questões que normalmente eu, Lília, talvez não tivesse voz, mas a Currupita sim. A Currupita consegue falar sobre isso, ela consegue falar de uma maneira muito suave, né, de uma maneira muito tranquila, mas uma maneira questionadora. Né? Eu quero que o meu público pense a respeito do que eu estou falando. E muitas vezes eu não estou falando com palavras, eu falo com o meu corpo. Mas ainda assim eu estou questionando. Entendi, muito bacana. Lilian, você trabalha há anos com a pesquisa contínua do palhaço. Então diz pra gente qual é a importância da palhaçaria para a formação do ator. E qual seria a importância das escolas livres como ação paralela às formações técnicas e acadêmicas do ator. Eu acredito que enquanto você está nesse processo de formação, né, de artista, do ator, da atriz, todo tipo de formação é importante. Né? A Hermínia Silva, que era uma grande historiadora de teatro, de circo e pesquisadora também, ela dizia que o artista em si, independente de qual área ele atue, ele precisa ter uma caixa de ferramentas. Imagina que você tenha uma pochete. Né? Dentro dessa pochete, você tem que ter várias ferramentas para que você possa usar no seu ofício. Então, se você é um ator, se você é uma atriz e você tem possibilidade de estudar a linguagem do palhaço, é claro que o palhaço, essa linguagem, ela vai te aproximar a conteúdos que talvez se você ficasse só estudando teatro, você não tivesse o acesso. Então, se você, enquanto ator e atriz, você puder fazer um estudo sobre o palhaço, sobre a música, sobre a dança. Oficinas, né, em geral. Isso, exatamente. Quanto mais você estudar, mais você vai conseguir aprimorar o seu ofício, aprimorar o seu fazer teatral, o seu fazer circense. E por que o palhaço, ele zomba de si mesmo e o que isso ensina para o ator? Na lógica do palhaço, ele tem o erro como um presente. Então, como seria amar o feio, o fracasso, o desvio do padrão? Isso é muito comum na linguagem do palhaço. E eu acho que eu até falei um pouquinho antes sobre isso, quando eu disse que a sociedade impõe pra gente padrões que são muito rígidos e muito doloridos. Ou você se enquadra naquele padrão, ou você está fora. Você não faz parte daquela rodinha. O palhaço, ao trabalhar com o erro, e a gente fala, o erro é um presente, né? Então, quando você tá em cena, qualquer que seja o seu espaço de atuação, na rua, no hospital, na escola, no teatro, o que for, quando você está em cena e acontece, por exemplo, de entrar um cachorro na sua cena. Você está na rua, passou um cachorro. O cachorro veio, ele vai interagir com você. O que eu faço?
Eu agradeço a Deus. Deuses, muito obrigada por ter mandado esse cachorro. Muito obrigada por ter mandado essa criança. Muito obrigada por ter mandado a buzina, o sino da igreja. Porque, assim, o que acontece na dramaturgia do palhaço? A gente não tem uma dramaturgia escrita. Quer dizer, eu falo a gente, eu vou falar de mim. Eu não tenho uma dramaturgia escrita. Não tenho um texto com começo, meio e fim. Eu tenho um roteiro. Né? Esse roteiro ele é composto de várias cenas. Eu sei a ordem das cenas, mas eu não sei o que vai acontecer Durante as cenas. Exatamente, porque o erro está presente na minha dramaturgia. Então eu, como artista e como palhaço, eu tenho que estar sempre muito disponível. Suscetível ao que vai acontecer. Exatamente, e muito ligada para o que vai acontecer, porque o erro, ele acontece, parece que é algo assim que já tá previsto. Entrou em cena, fica preparado, porque o erro vai acontecer. E ao errar, ao abordar o erro como uma forma natural do palhaço, eu penso que você que é palhaço ou palhaço, você está ajudando a pessoa que está te assistindo a também aceitar o erro. A aceitar o ridículo. E ela ajuda o público que está te assistindo a repensar também esses conceitos, né? Do que está errado. Qual é o corpo perfeito? Qual é o cabelo perfeito? Sim. Não existe. Existe o meu cabelo, o seu cabelo. Vamos lá, como pesquisadora, como você vê a história dos palhaços no Brasil? Bom, os palhaços eles vão surgindo no Brasil vindos de diferentes lugares, né? Então tem o palhaço que vem da família tradicional circense, tem o palhaço que ele se forma no teatro, e aí ele vem do teatro, e aí esse palhaço que se formou no teatro, ele também atua na rua, ele atua nos hospitais, ele atua nas escolas. Então ele tem vários suportes de atuação para essa nossa linguagem. Há mais ou menos uns 300 anos, a gente conhece o ofício do palhaço como sendo só realizado pelo homem. Né? E a partir de talvez uma década, 2 décadas atrás, a gente começou a ter o surgimento de mulheres que começaram a estudar o ofício da palhaça. E qual a importância da interação com outros palhaços e artistas para o seu desenvolvimento profissional? Eu sempre acho que quanto mais a gente andar com várias pessoas, melhor. Os intercâmbios, as residências, a possibilidade de você se colocar com muitas pessoas que estudem, que tenham os mesmos propósitos que você, né? Que estude o palhaço, a palhaça, que faça uma pesquisa, que aprofunde as relações do palhaço com o seu público, a relação do palhaço com a sociedade, a relação do palhaço com a política. Então é importante que durante todo o seu processo de vida, não tem um fim, você não terminou a faculdade e você não está pronta, não, você está começando. Então é importante que você tenha essa consciência de que é necessário um estudo contínuo para que você se aprimore. Você faz uma formação e depois você tem que ir se aprimorando. E esse aprimoramento do palhaço, eu sinto muita necessidade de estar sempre também num lugar onde eu ensino. Né? Eu atuei durante muito tempo, fazendo muitos espetáculos, viajando durante muitos anos. E agora eu estou me dedicando às minhas metodologias de ensino. Então, ter colocado a Casa Brasileira de Palhaços para funcionar, né, desde 2022, tem agregado muito valor ao meu ofício, porque ao ensinar eu aprendo. E isso me coloca sempre em movimento. Eu não posso ficar parada, eu não posso achar que eu já sei tudo. Não, cada vez que eu me coloco junto com esses artistas que são novos palhaços, novas palhaças, que são pessoas de várias regiões do Brasil, que trazem toda uma cultura, que agregam todo um valor ao meu ofício, eu cada vez enriqueço mais. E esse enriquecimento é um enriquecimento que só a vida, só a experiência vai trazer pra gente.
como os diferentes estilos de palhaçaria surgem da tradição teatral e circense brasileira. Quando o aprendizado do circo e do palhaço, ele se dava debaixo da lona, ele se dava ali dentro dos núcleos familiares, né? Então era um ofício que era passado de geração em geração. No momento em que esses artistas saem do circo e vão estudar, e saem e levam consigo, claro, todos os seus ensinamentos, aí a gente começa a ter vários estilos de escolas, de formação, de palhaço e de circo. Eu, quando me formei em 1989, eu não tinha referência de palhaça. Então, quando eu fui estudar sobre o palhaço, eu encontrei primeiro poucos materiais, né? Livros, não lembro de nenhum, filmes, e tudo que eu lia e tudo que eu via, eu só tinha referência do palhaço. Do palhaço masculino. Do palhaço, do homem fazendo palhaço. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu tinha que ter uma referência para estudar, né? Foi quando eu conheci os meus mestres, o Doralvi Campos, que era o palhaço Treme Treme, e a esposa, Dona Alvina Campos, palhaça corrupita. Que tem toda uma história nesse nome, né? Eu sou a palhaça corrupita e ela era a palhaça corrupita. Quando eu conheci os Muda dois... o U e o O. Exatamente. O. Quando eu conheci os dois, na época eles tinham o Circo Teatro de Lona na Barra, onde lá eu lembro que tinham várias manifestações artísticas, teatro, dança, música, era tudo misturado, era circo. Era um lugar assim que você chegava, você ficava encantado com tanta coisa que você via, tanta arte, tanta cultura, tudo junto e misturado. Quando eu conheci eles, eu conheci o Treme, eu conheci o Doraci sabendo que ele era o Treme, mas eu não tinha ideia de que a esposa dele era palhaça. E era ela quem comandava o circo. Depois a gente foi ficando mais amigos e aí a gente foi visitando a casa um do outro e eu fui estabelecendo um contato maior. Foi aí que eu descobri que a Dona Alvina era palhaça e ela era uma palhaça excêntrica musical. E eles não vieram da família tradicional circense, apesar do Treme, quando pequeno, ter fugido com o circo, mas ele não era o circense tradicional. Então ali já tinha uma formação de palhaço que ela veio de um outro lugar, né, que não era do circo. Ele, apesar de fugir com o circo aos 6 anos de idade, ainda assim ele foi se formando na experiência. E Dona Alvina era palhaça. Então eu comecei a ter a minha primeira referência de palhaça foi com a Dona Alvina. E a formação do palhaço ela vai se dando, né, de lá para cá de diversas maneiras. Até onde não existia o palhaço, por exemplo, na faculdade, hoje o palhaço entra. Sim. Hoje se estuda o palhaço na faculdade. O palhaço é a palhaça. E com o fato de tantos artistas de teatro utilizarem a figura do palhaço como ferramenta de linguagem, fez com que o palhaço também fosse entrando nesses espaços. O palhaço e a palhaça nesses espaços onde até antes ele não tinha. Era um espaço talvez um pouco mais limitado. Então foi um processo mais de aceitação. De aceitação, de reconhecimento, né, que a arte do palhaço é uma arte milenar. Ela começou lá na Itália, né, com os artistas mambembe se vestindo com uma roupa de palha, por isso palhaço. E aí esses artistas, eles se vestiam e eles faziam o quê? Eles iam alegrar o povo, eles iam alegrar o rei, a rainha, e eles também falavam sobre coisas, né, sobre assuntos polêmicos. Eles eram os únicos dentro de toda aquela sociedade da época que podiam falar sobre assuntos que o povo não podia falar. Isso é muito legal. A Morgana Massetti, ela tem um poema que eu acho perfeito, que eu acho que ele traduz exatamente o que é o palhaço. Ela diz o seguinte: palhaços são feitos da ingenuidade e curiosidade infantis. São feitos da coragem de lançar-se na essência da condição humana, na ambivalência, na incerteza e na possibilidade de errar e ser ridículo. Para quem não sabe, palhaços são feitos da transitoriedade dos fatos, da aceitação do que se apresenta
e da transformação. De tudo isso e mais, para quem não sabe, são feitos os palhaços. Tudo recoberto para o que se sabe, que palhaços são feitos de maquiagem, roupas e sorrisos. Gente, muito bom, muito bom. Eu acho tão lindo esse poema. Lindo, Muito lindo, né? incrível. Eu acho que ele traduz exatamente Perfeito. o nosso ofício. Gente, como que é o nome dela? Morgana Massetti. Morgana Vale a pena Massetti. conferir aí, gente. E Lina, fala pra gente, qual foi a experiência mais gratificante que você teve enquanto trabalhava como palhaça? Eu diria que um dos momentos mais emocionantes da minha vida enquanto palhaça, e que eu não conseguia, sendo muito sincera, não conseguia atuar por muito tempo nesse espaço, foi há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando eu estava bem no início de carreira, em que eu fui fazer algumas intervenções dentro dos hospitais públicos nas áreas de pediatria. Eu, na época, era mãe e aquilo me tocava demais, demais. Eu não tinha, talvez, ainda uma estrutura que pudesse me dar uma carga emocional para que eu pudesse estar naquele ambiente. Desculpa, por que na época você era mãe? Na época eu já era mãe. Ah, tá, você já era. Eu já era mãe, eu tinha acho que 23 anos de idade e eu já tinha o meu filho. Então, Ah, quando eu sim. entrei no hospital e eu vi a área de pediatria e que eu vi aquelas crianças, eu, não sei, de alguma forma aquilo me tocou bastante. Mas teve uma imagem que eu não esqueço. A gente estava num determinado hospital de traumato-ortopedia. E tinham vários leitos. E tinha uma criança em especial que ela me chamou muita atenção. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia no cérebro. E a médica que nos acompanhava disse, em especial ela, é bom não agitar. Não chegar muito perto, se puder manter distância e tentar se comunicar à distância. E eu fiquei, aquilo me mexeu demais, assim, me mexe até hoje em relembrar essa cena. E eu falei, como é que eu vou conseguir, como palhaça? Eu não tinha, sabe, essa pochete? A minha pochete com ferramentas, eu tinha 2, 3 ferramentas. Era muito pouco. E aí eu lembro que eu tinha, não a pochete, mas eu tinha um bolso no meu figurino, eu coloquei a mão no bolso e eu peguei assim, quando eu vi, era uma coisinha da gente assoprar a bolinha de sabão. Sim. E eu falei, tá, é o que eu tenho. É a única ferramenta que eu tenho hoje para me comunicar com essa criança tão especial. E eu comecei de longe a assoprar as bolinhas de sabão. E ela estava bem paradinha. Ela tinha feito uma cirurgia muito recente, muito grave. E ela, de repente, começou a mexer os olhos, assim, ó. E as bolas começaram a passar, assim, bem na direção, bem na frente dela, sabe? E ela começou a mexer, só os olhinhos, assim, acompanhando. E, de repente, ela levantou uma mão e fez assim, ó. Furou uma bola. Aí ela foi lá e furou outra bola. E ela furou a primeira, a segunda, na terceira, a gente se olhou. Foi lindo. Mas muito emocionante mesmo. Teu contato. Dá um papelzinho, um lencinho pra ela, gente. Essa história é muito, eu acho que isso aí valeu, sabe, por toda a minha vida. E sempre que eu lembro dessa história, eu falo assim, a gente tem alguma coisa para reclamar? Nossa. Exatamente. Então, toda vez que eu começo a querer reclamar de alguma coisa, eu digo, tá, mas olha lá. Lilian, lembra lá daquele dia que você estava no hospital? Que a gente não tem nada para reclamar. Última pergunta, a gente vai encerrar agora. A gente quer saber como você vê o futuro da palhaçaria. Enquanto houver esperança na humanidade, haverá uma palhaça e um palhaço. Gente, obrigada.
obrigada, todo mundo. Muito obrigado. obrigado. Lisboa. É isso. Obrigada. Beijo. Beijo. Ai, deixa gravando e vem todo mundo, vamos comer. Agora eu não quero mais. Agora que acabou, eu não quero mais. Ah, gente. Não quero. Nossa, isso é muito bom. Quer café? Não saiu o áudio, gente. A gente vai ter que gravar tudo de novo. Saiu? Não saiu, não. Tá estourando. Não, tá brincando. Vamos ter que ajustar. Não, ele tá zoando. Idiota. Pô, pelo amor de Deus. Ele é um ator. É. Atormentado. Gente, as perguntas de vocês, elas são fantásticas. Só uma parte aqui que a gente precisava ter estudado uns 2 anos para responder isso. Mas vamos lá. Como que ela faria? Ela faria assim, ela entraria, gente, vocês não têm habilidade com nada. Vocês não sabem falar com as pessoas, tem que falar com calma, com educação. Dá licença. Cala a boca! Pronto, Muito todo bom. mundo ficou quietinho. Maravilhosa.